Olá, a Federação Espírita do Estado de São Paulo sente-se honrada com a sua audiência. O programa Um Sentido para a Sua Vida está no ar. E hoje nós trouxemos uma conferência de Maria de Cássia Anselmo, que falou sobre sentimento, razão e reencarnação. Nesse tema, ela discorre sobre a evolução da inteligência. Você não pode perder. Vamos assistir? É muito interessante quando nós conversamos sobre este tema, porque na realidade, basicamente, nós vamos falar sobre reforma íntima. Basicamente é isso. Mas, quando nós falamos de reforma íntima, alguns dados precisam ser colocados para que nós entendamos este processo de uma maneira racional, de uma maneira que seja possível tratarmos dessa situação na nossa vida, que não dá para fugir dela. Todos nós fomos criados por Deus, que é o arquiteto da vida, para evoluir. Cada um de nós aqui vai evoluir. Nós já sabemos disso. Sabemos aqui, mas às vezes esquecemos aqui. E é por isso que o nosso tema, ele fala da importância de ligarmos o nosso sentimento à nossa razão. De trabalharmos as informações que recebemos dessa doutrina bendita, trazida por Jesus, trazida pelos Espíritos, pelos mensageiros espirituais, para que através da nossa razão nós consigamos controlar o nosso coração. E dessa forma, auxiliarmos o nosso processo de crescimento. O que eu vou dizer aqui, só repassando, porque pode ser que algumas pessoas ainda não conheçam a doutrina espírita, ou não se recordem, ou como nós estamos sendo filmados, isso também vai ser colocado na televisão, e os nossos ouvintes, né, da TV aberta, para que eles também possam conhecer um pouquinho sobre o Espiritismo. Então, é importante lembrar que Deus é nosso Pai. Deus nos criou para sermos felizes. É evidente que em todo este caminho nós vamos passar por muitas situações, às vezes dolorosas, de sofrimento, mas é muito importante lembrar que nós não nascemos para sofrer, nós nascemos para sermos felizes. Porque Deus é Pai, como nos apresentou Jesus, um Pai de amor, um Pai de bondade, de misericórdia, e nos dá a todos os instantes as oportunidades que cada um de nós precisa, porque nós aqui reunidos, como filhos de Deus, precisamos lembrar que não somos iguais, somos semelhantes. Cada um de nós tem uma história, cada um de nós passou por situações na vida diferenciadas. E hoje nós somos um produto de tudo que vivemos, de tudo que aconteceu durante toda essa trajetória do nosso crescimento, que não foi pequeno. Só para lembrar, encontramos essas informações no Livro dos Espíritos, né? Todos nós vamos evoluir. Fomos criados simples e ignorantes, simples na nossa constituição física e ignorantes das leis de Deus, ignorantes de conhecimento que será adquirido de acordo com o nosso progresso. Todos nós iremos progredir e melhorar. E esse crescimento, aonde nós iniciamos como espíritos imperfeitos, e através da nossa evolução, nós vamos nos tornando bons e depois espíritos puros. Claro que aqui, segundo o Livro dos Espíritos, na escala espírita, existe uma variação maior, uma variação colocada ali por Kardec, de uma maneira didática, somente para que a gente entenda que há uma ascensão espiritual, né? Então, é importante lembrar também que dentro dessa escala, eu sempre falo isso, na linha do meio, ou um pouco acima dos espíritos imperfeitos, antes dos espíritos bons, ou dentro da escala de espíritos imperfeitos, nós encontramos uma variante, que são os espíritos neutros. Porque tem gente que diz, eu não faço mal, mas se você também não faz o bem, você ainda é imperfeito. Nós passamos a progredir quando tomamos consciência da necessidade de semear o bem, o amor e a fraternidade. Porque o amor é a base da vida. O amor é a base inicial
básica de toda a lei divina, em cima do amor que nós construímos a nossa vida. E pela reencarnação, que é possível esse crescimento. Sabemos muito bem que em uma vida apenas, como é que nós poderíamos progredir? Não vamos progredir. Nós precisamos de tempo. E Deus nos dá, na condição da nossa imortalidade, o tempo que nós desejamos para este crescimento. Mas vale lembrar que quanto mais tempo você leva, mais difícil fica. E mais tempo leva para nós conquistarmos a nossa felicidade, né? Na realidade, no capítulo 11, nós vamos encontrar uma explicação extremamente interessante trazida por Lázaro no Evangelho segundo o Espiritismo, que fala sobre a nossa evolução, sobre o nosso crescimento. E está justamente na lei de amor, que é a que rege as nossas vidas. E Lázaro vai dizer que no ponto de partida o homem só tem instintos, mais avançado e corrompido só tem sensações, mais instruído e purificado tem sentimentos, e o amor é o requinte do sentimento. Então, nós podemos observar, por essas colocações de Lázaro, um crescimento. Nós nos enganamos quando pensamos que podemos dar saltos na nossa evolução. E aqui nós entendemos, mas aqui não. Às vezes, quando a gente já compreendeu uma lição, eu não devia ter feito aquilo, ou eu não devo fazer isso. Está aqui. Mas quando nós erramos, aqui não fica, o sentimento não fica bem trabalhado, porque nós nos culpamos, nós nos cobramos. É claro que não podemos nos acomodar, é claro que cada um de nós precisa empreender esforços no seu crescimento, mas de uma maneira pacífica. Porque se nós não tivermos paz e perfeita compreensão do que é possível fazer e aceitar as nossas limitações, nós vamos realizar um processo de crescimento doloroso. Porque Deus não cobra isso de você. Nós nos cobramos. Lendo um artigo, certa vez, o autor dizia que nós colocamos nas nossas costas um peso que Deus não teria colocado. Então, é como diz Jesus também, né? Vinde a mim, todos que estáis cansados, que eu vos aliviarei. De onde vem esse alívio, se não da compreensão perfeita das leis divinas, que Jesus nos apresenta baseadas no amor, não é? E Leon Denis, ele vai dizer algo muito interessante também sobre a evolução do espírito. Ele diz de maneira poética que a alma dorme na pedra, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Já dizendo de um crescimento que não é só moral, ele também é estrutural. E Emmanuel completa no Consolador na questão de número 79, também combinando com Leon Denis. O mineral é atração, o vegetal é sensação, o animal é instinto, o homem é razão e o anjo é divindade. Mas como assim? O mineral é atração? Então quer dizer que eu já fui uma pedra? Que eu já fui um pé de alface? Não, nós não. Na realidade, o que existe e do que estão falando esses nossos dois grandes expoentes da doutrina espírita é sobre a questão do princípio inteligente. Na realidade, nós entendemos somente aquilo que está escrito no Livro dos Espíritos, quando nos fala dos 3 reinos. E lá os Espíritos nos orientam e nos esclarecem que Deus cria o tempo inteiro. E criou um princípio inteligente. Esse princípio inteligente, ele vai num crescente, evoluindo pouco a pouco, de uma maneira lenta, dentro de cada situação. Esse princípio vai estagiar no reino mineral, no reino vegetal, no reino animal, para adentrar ao reino hominal. E não somos nós, mas um princípio que estagia nos 3 reinos até que, num momento que nós não sabemos como, não sabemos onde, não sabemos de que forma, Deus
promove, então, a emancipação, a individualização desse princípio inteligente, que adquiriu, através de todos esses estágios nos reinos, uma condição já de se individualizar. Já no reino animal, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, já há ali uma constituição básica do que viria a ser depois um perispírito, o nosso perispírito. Então, em todos esses reinos, o princípio inteligente vai aprendendo a administrar a matéria. Então, é como nos diz Emmanuel, no reino mineral, o princípio inteligente consegue a aglutinação da matéria. Aqui, todas as moléculas continuem compactas. No reino vegetal, nós vamos passar por um processo muito interessante da fotossíntese, onde nós vemos a seiva percorrendo toda a vegetação dentro do reino vegetal. O que seria, depois, mais adiante, nós poderíamos comparar com o nosso sistema sanguíneo, com toda a irrigação de sangue e também da respiração pela fotossíntese. Vejam que em cada um destes reinos há uma evolução. E no animal, a forma instintiva, mas também e já um início de afetividade. Nós vamos aprendendo e conquistando dentro do reino animal já o início do que seria o afeto ou o sentimento. Vejam que dentro de cada espécie nós também temos uma linha limítrofe, nós temos uma evolução. Por exemplo, dentro do reino mineral, quando nós estudamos os cristais, alguns cristais eles se multiplicam, já mostrando que mesmo dentro dessa cadeia de material, de experiência do princípio inteligente, ele evolui de um modo a chegar até a outra base que vai fazer como se fosse uma transição já para o reino vegetal. E dentro do reino vegetal, conforme também encontramos no Livro dos Espíritos, nós temos as plantas carnívoras, né? Que já tem uma outra predisposição, já tem uma outra condição estrutural. E quando nós adentramos, então, ao reino animal, vamos observar esse princípio inteligente já adquirindo ou se relacionando com o seu instinto e com o início de uma afetividade. E quando, então, nós adentramos ao reino hominal, será que acabamos? Vejam, o princípio inteligente caminhou dentro desta cadeia nos vários reinos. Dentro do reino hominal não poderia ser diferente. Quando nós estudamos a evolução da humanidade, vamos encontrar o crescimento também da humanidade. Muitos pessimistas acham que a humanidade ela regrediu, ela está mais violenta, o que não é uma verdade. Nós progredimos, nós evoluímos, nós conquistamos através da nossa inteligência uma maior condição de conforto, uma maior condição de sobrevida. Na idade de Jesus, a idade média das pessoas era 30 anos. Um pouco mais adiante, nós vamos perceber que, através de toda a ciência, de todas as suas conquistas, o homem hoje vive mais. Tanto é que, na atualidade, nós temos um problema que estamos aprendendo a lidar. O idoso. Porque até 20 anos atrás, 10 anos atrás, nós não tínhamos uma geração que vivia tanto. E hoje o que podemos observar é que nós temos que aprender a cuidar do idoso, dos nossos pais, das nossas mães, das nossas tias, ou de quem nós herdamos da vida, né, como idoso, que tem as suas limitações, se não emocionais, mas físicas, e acabam virando nossos filhos, ou os nossos tutelados. É um aprendizado que nos chega, é como se aquele que nos criou a vida inteira passasse deste momento a necessitar do nosso auxílio. Então, adentrar ao reino hominal é mais um início de outra etapa, porque o nosso objetivo
é adentrar a divindade, a condição de espíritos puros e divinos que tenham já aprendido em si a condição do amor puro, da sabedoria utilizada em benefício do nosso semelhante. E, como nós já dissemos, o passo a passo é longo. Dentro de toda essa caminhada, nós vamos necessitar de tempo. Vocês imaginam quanto tempo nós levamos nessa escala do reino mineral ao vegetal, do vegetal ao animal e até adentrarmos ao reino hominal? Será que foram milhões de anos? Milhões de anos. A gente não sabe, com certeza, milhões ou mais. Né? Então, podemos levar mais ainda até adentrarmos a condição da divindade. A partir de um certo ponto do reino nominal, a consciência de nós mesmos e a compreensão, a inteligência, aliados a outros aspectos, nós podemos acelerar este processo. O princípio espiritual se elabora nas diferentes metamorfoses que sofre, estagiando nos reinos mineral, vegetal e animal, antes de adquirir a razão, ter consciência de si mesmo e de Deus. E a partir deste momento, quando nós tomamos consciência de nós mesmos, e pasmem, existem pessoas encarnadas que estão longe disso. Né? Ainda não tiveram a condição de despertar para si mesmo. Em algumas atitudes nossas, nós ainda trazemos esse adormecimento com referência às nossas necessidades, com referência a nós mesmos. A partir de um determinado momento, precisamos empreender um processo de autoconhecimento para que tenhamos despertado em nós essa consciência. Victor Hugo, num livro do Divaldo Pereira Franco, Árdua Ascensão, ele vai dizer algo que eu gosto muito. Cada experiência constitui um lastro de segurança para uma nova etapa, na qual o ser se promove ganhando sabedoria e superando os instintos agressivos que lhe serviram de sustentação e defesa na fase primária do seu processo evolutivo. Claro que a condição instintiva ela é saudável, porque é através do instinto que nós progredimos. Mas, exercitando esse instinto, nós criamos em todo o nossa estrutura psicológica hábitos. Hábitos de defesa, hábitos que promovem a nossa segurança e que depois de tomarmos consciência daquilo que é correto, é evidente que vai levar um tempo para que você se desvincule. Joana de Ângeles, no livro Triunfo Pessoal, pela mediunidade também de Divaldo Pereira Franco, vai nos dizer que o ser, através de todo este caminho, na realidade, ele vai criando um arquétipo onde condiciona as suas atividades, as suas atitudes, a reações que ficam automatizadas. E esse automatismo nós podemos ver no nosso dia a dia. Quando você está andando na rua e você imagina ou você desconfia que alguém vai te assaltar ou que algum perigo vai acontecer. O que acontece no nosso organismo? Esse nosso instinto ele faz uma descarga automática de adrenalina. Com essa descarga de adrenalina, nós ficamos mais ágeis, mais vigilantes. O nosso coração ele ganha batimentos acelerados por conta dessa descarga de adrenalina. É uma situação de guerra, é uma situação de vigilância, de emergência. Isso é automático. Você não pensou para ficar assim. Né? Da mesma maneira como quando nós tentamos cuidar do nosso território, seja em que campo for. Às vezes é o ciúme, às vezes é o sentimento de posse. Também está atrelado às nossas vivências anteriores, que não eram racionais, que eram instintivas e emocionais. A base dos sentimentos que precisam ser trabalhados e desenvolvidos para que ganhem uma nova conotação. E uma explicação bem interessante
que comprova essa condição do crescimento, que não pode ser imediato, e que por Deus nos é colocada com um tempo acessível, nós vamos encontrar numa pesquisa do Dr. Paul MacLean. Ele é um médico neurocientista americano que se tornou conhecido pela sua teoria do cérebro trino. Então, o que vai dizer o Dr. Paul? Na realidade, ele constata pelas suas pesquisas que as espécies progrediram e evoluíram. E dentro dessas espécies, dessas vivências, né, que a ciência explica como uma evolução, trazida também ao conhecimento, a teoria da evolução das espécies por Charles Darwin, nós vamos ver que, na realidade, o cérebro que faz essa interação e que possibilita a condição do pensamento, do sentimento e da inteligência, também foi constituído aos poucos, né? Então, Paul vai nos dizer que, há 30 milhões de anos, nós vamos perceber, dentro dos seres que habitavam as regiões do início, dos primórdios da nossa humanidade, os répteis, eles possuíam já um protótipo do que seria o nosso cérebro hoje. É aquela parte vermelha, que ele chamava de cérebro reptiliano. Então, os répteis, eles tinham aquela formação cerebral que correspondia à condição de divisão do território, à condição de sobrevivência, das condições básicas para a sua existência no planeta. Depois de 10 milhões de anos, as espécies evoluíram. Vejam, há um caminhar estrutural e fisiológico promovendo a possibilidade do desenvolvimento de outra região cerebral. 10 milhões de anos, nós vamos perceber que o hipotálamo, o tálamo, o hipocampo e a amígdala, que são considerados responsáveis pelas emoções, instintos emocionais, como comportamentos relacionados à alimentação, competição e sexo. Essa parte do cérebro, vejam, era vermelha, depois de 10 milhões de anos, houve nas espécies do planeta, principalmente dentro dos mamíferos, a evolução para mais uma nova região do cérebro. Responsável aí pelo sentimento. É a região das emoções. Depois de 50 mil anos, nós vamos perceber aquela região do cérebro verde. Uma outra evolução que nos traz, então, a condição cognitiva, ou seja, a inteligência, é a parte do neocórtex, não é? Onde nós vamos trabalhar a linguagem e o raciocínio. Será que nós vamos parar por aí? E quando nós observamos a estrutura cerebral, mesmo dos homens, nós vamos perceber que desde dos primatas, que já havia essa formação também, a postura ou a quantidade de massa encefálica do neocórtex também foi crescendo. Ah, mas então, se nós já temos essa região do cérebro, nós já estamos já com a inteligência completa. O que vocês acham? Não. Às vezes você tem um carro e não sabe dirigir. Nós sabemos que dentro do nosso cérebro existem pesquisas que nos dizem que nós usamos quanto? 10% do nosso cérebro. E os outros 90%? Claro, existem algumas pessoas que já conseguem utilizar um pouco mais desta condição cognitiva. Mas a grande maioria ainda tem ali o aparelho, mas não sabe o que fazer com ele. Seria o mesmo que você colocar um computador para um homem pré-histórico. O que ele iria fazer com o computador? Ele ia usar o computador para quebrar pedra, não é? Então, ter consciência de todo o mecanismo que nós possuímos, de todas as nossas possibilidades. Com isso esclarecido, nós temos como caminhar com mais rapidez. Mas como será? Tudo bem, na estrutura fisiológica nós entendemos como foi feito o crescimento. Mas e na parte emocional?
Porque nós estamos falando de razão, que seria a inteligência, e já aprendemos que ela vai se desenvolvendo pouco a pouco. Mas e a parte emocional? Como será que ela desenvolve? Como será que ela progride na nossa vida? E Kardec vai nos responder isso no Livro dos Espíritos, na questão 768. O homem deve progredir, mas sozinho não o pode, pois não possui todas as faculdades para esse desenvolvimento. Precisa do contato dos outros homens. No isolamento, ele se embrutece e se estiola. Então, vejam, o nosso crescimento, ele é feito na convivência com outros seres. Mesmo porque nós vamos necessitar de espíritos mais evoluídos que nos mostrem os caminhos todos que existem à nossa frente e que nós não temos consciência. Tanto no lado da ciência, quanto no lado emocional. Nós precisamos de ter modelos, de ter referência. Nossa, se um Chico consegue ter aquela vida humilde, fraterna, que não se encanta pelo poder, que continua tratando a todos da mesma maneira, que teve poucos ternos, né? Não se preocupava com as posses materiais, que doava aquilo que recebia. Nós temos um amigo aqui da federação, que está ali, inclusive, sentado, e ele nos contou que o Chico ganhava muitos presentes de artistas, de pessoas famosas. E a pessoa chegava e dava dinheiro, dava um relógio caríssimo, ele aceitava por educação. Quando a pessoa virava as costas, o próximo que chegava, ele, olha, tem um presente para você. Então, são questões que o mal é o desconhecimento. O bem é o conhecimento. O bem ele se faz na medida em que nós crescemos, mas nós precisamos de um modelo. E sabemos que de tempos em tempos a Terra recebe espíritos evoluídos. Não só dentro do espiritismo, nós vamos encontrar em várias religiões expoentes do amor que vem à Terra em profunda renúncia pessoal para nos ensinar o que é correto. Nós temos uma Madre Teresa, nós temos Mahatma Gandhi, nós temos espíritos de várias religiões, de várias partes do nosso planeta, alguns até desconhecidos. Nós temos pessoas aqui dentro da casa que nem aparecem. Gostaria que vocês se lembrassem, na nossa vida sempre tem alguém assim. Alguém que nunca está nervoso, alguém que está sempre sorrindo, alguém que quando você chega com um problema, ele faz parte da solução. Que ninguém, às vezes, sabe o nome. Nós temos aqui na casa um senhor que trabalha no A2, e ele está sempre tão feliz, ele está sempre tão alegre e disposto. E eu costumo dizer para ele, olha, o senhor vai me tirar do umbral ainda. E a gente não sabe, às vezes, nem essa pessoa não aparece, porque não é a questão de aparecer da maneira como nós valorizamos, mas é de interagir com o amor. Então, quando nós vemos reações adequadas, nós observamos o que é correto, e aquilo passa a ser um exemplo. E sendo um exemplo, nós vamos procurar. Ainda não conseguimos, mas nós vamos procurar atingir. E isso também vale para os exemplos negativos. Quando nós observamos alguém ter uma reação intempestiva, quando nós somos feridos no nosso sentimento, quando somos vítimas da violência, da traição, da impaciência, da intolerância, aquilo é um exemplo negativo, que nós vamos usar de maneira positiva. Eu não me senti bem, aquilo me feriu. Eu não posso fazer aquilo com outra pessoa. Lembrando de Jesus, que resumiu todas as leis de todos os profetas em duas. Quais são? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Se eu não quero para mim, eu não vou fazer ao meu semelhante. É explicitamente a condição de progredir usando ao nosso redor os exemplos que realmente nos fazem diferença.
Então, é muito importante esse despertar da nossa consciência. E vamos nos lembrar de Emmanuel, no livro Fonte Viva. Ele diz que o outro é a nossa ponte de ligação para Deus. E, às vezes, a gente descobre isso tarde. Às vezes, nós descobrimos isso de uma maneira dolorida, sofrida. Porque quando o outro me fere, quando eu me machuco, eu busco a Deus para que haja o consolo, para que eu possa perdoar aquele que me feriu. Serviu de ponte. Quando eu amo, eu agradeço tanto a Deus por ter aquela pessoa na minha vida, pelo meu pai, meu filho, minha mãe, meu companheiro, meus amigos, os meus companheiros de tarefa e de trabalho. Quando eu amo, eu fico tão feliz que eu chego a Deus para agradecer. É a minha ponte de ligação a Deus. Quando eu não sei, quando eu preciso estudar, quando eu preciso aprender, eu vou buscar quem já sabe. Eu vou buscar naquele que já aprendeu, que já tem a sua inteligência mais adiantada, para que eu também possa aprender. É a minha ponte de ligação para com Deus. Então, em todas as maneiras, vejam, nós estamos todos reunidos, caminhando lado a lado, nenhum melhor ou pior, cada um dentro da sua possibilidade. Mas a nossa obrigação para com Deus é de sermos, na maior parte do tempo possível, elementos que alavanquem o progresso da humanidade. Quando nós desejamos do fundo do nosso coração que este planeta deixe de ser um planeta de expiação e provas, para que se torne um mundo de regeneração, como outros palestrantes disseram ontem, o que eu posso fazer? E aí as orientações de Jesus e dos Espíritos, elas combinam perfeitamente. O único ser, o único indivíduo que me é permitido modificar sou eu mesma. E para que eu ajude nesse processo de transformação, eu preciso me modificar. Eu preciso crescer. Porque somando os corações que aprenderam a amar, ou que, segundo Kardec, se esforçam na árdua tarefa de crescimento, unindo esses esforços, é que nós vamos mudar o nosso planeta. E são, muitas vezes, nós que estamos iniciando na doutrina espírita, pensamos assim: nossa, mas eu preciso estudar muito, porque para eu mudar o mundo, eu preciso fazer uma obra de caridade muito grande, eu preciso escrever um livro, eu preciso fazer uma palestra, eu preciso comandar um... Não, não. Você precisa exemplificar dentro da sua casa, para a sua família, o que é ser uma pessoa melhor. Para realizar a maior obra que Deus confia a cada um de nós, é necessário que nós nos esforcemos a nos modificar. E como que eu posso fazer essa modificação? Vocês se lembram da tabuada? A do 9 era o meu tormento, gente. Porque a do 2 é fácil, do 3 é fácil, né? Porque quando a gente é criança, a gente aprende assim: 2 mais 2, 4. Né? Aí eu ponho mais 2, 6. Eu ponho mais 2, 8. Eu ponho mais 2, 10. E para juntar 9 de cabeça? Não é? Até o 1 é fácil. O 2, 9, 18. E depois, como é que você fica? Como é que você faz? É a mais difícil. Eu entendo que aprender a amar é o exercício mais difícil que nós possuímos. É o exercício mais complexo que nós temos na nossa vida. Então, ainda vamos precisar, no início, usar os dedos, porque não está automatizado. Isso ainda não faz parte da nossa vida. Mas, lembrando também a frase de uma amiga minha, que nos dividiu, ela disse que, num livro do Divaldo, a Joana de Ângeles diz para Divaldo algo que a consolou e me consolou também. Da mesma maneira como o nosso pensamento é espontâneo, automatizado, atingiremos um dia
a condição de amar de uma maneira também automatizada. Vocês já imaginaram que maravilha? Você não tem que pensar para perdoar, você não tem que pensar para não ficar com raiva, não tem que pensar para não ter ciúme. Gente, que maravilha! É amar. É se doar a todos, a qualquer momento, sem escolher. Hoje a gente até ama, dentro de casa, de certo modo. Eu conto sempre essa história. Quando meu filho era pequeno, estava começando na doutrina. E nós fomos a uma festa de aniversário, tinham várias crianças, e a mãe do outro menino pediu para que eu servisse o bolo. E o bolo, ela errou no tamanho do bolo, o bolo era pequeno. Então, eu servi o bolo para todos, mesmo economizando, e sobraram dois pedaços de bolo, um pequeno e um grande, e 2 meninos na minha frente. Quem eram os meninos? Um era meu filho, e o outro era outra criança. Eu olhei para o bolo maior. Para quem que vocês acharam que eu queria dar o bolo maior? Para o meu filho, evidente. Bolo de chocolate. Que criança que não adora bolo de chocolate? Aí eu olhei para o bolo maior, para o bolo menor, falei, não. É nisso, nas pequenas coisas, que nós vamos dar o exemplo. Dei o bolo maior para o outro menino, chamei meu filho e disse, filho, nós temos que aprender a repartir, não é? Mas são nos pequenos detalhes, nos pequenos exemplos, que nós trabalhamos na educação. Interagindo, explicando, orientando. É claro que nós vamos educar as pessoas que estão ao nosso lado, agindo da melhor maneira possível, doando de nós exemplos que possam construir situações mais favoráveis para todos nós. Então, nós vamos decorar a tabuada ou vamos compreendê-la? Porque quando você decora, pode te dar um branco. Agora, quando você compreende qual é a lógica da soma e como tudo acontece, quando nós compreendemos tudo isso, então é aprendizado realizado para a vida toda. Então não basta decorar a tabuada. Não basta decorar a condição de que eu tenho que amar. Mesmo porque, quando nós observamos a escola, o aluno que é obrigado a frequentar o banco escolar, o seu rendimento é muito pequeno. Agora, quando nós participamos das aulas porque queremos, porque compreendemos que é uma necessidade na nossa vida, e, infelizmente, isso se dá muitas vezes tardiamente, depois que nós passamos a fase que seria permitido estudar, ou que nós temos a ajuda da nossa família para isso, e às vezes desperdiçamos essas oportunidades, mas aí vem a consciência da necessidade de estudar, não é? Então, é muito importante compreender que a chave de tudo isso é a nossa reforma íntima. É através dela que nós vamos conseguir exercitar de maneira adequada este nosso crescimento. Claro, temos que nos dedicar a algo positivo, que traga o crescimento, porque aí seremos, inclusive, até mesmo auxiliados pela espiritualidade. E, para encerrar, cada um de nós, todos nós, precisamos de um modelo. No Livro dos Espíritos, nós encontramos esse modelo. Quando Kardec pergunta qual o modelo que servirá para a humanidade na sua transformação, o melhor modelo, daquele que esteve aqui entre nós, o que os espíritos responderam? Vede Jesus. Viram quantos conhecimentos nós pudemos adquirir? Vamos nesse instante para um pequeno intervalo e voltamos já já com vocês. Nascer de Novo, um livro lançado no Congresso FEESP 2014, um livro de Humberto Fabre. Recebemos o que damos, colhemos o que plantamos. Aprendemos com Jesus que Deus é nosso Pai, justo, bom e misericordioso, que não pune ou castiga, mas permite que arquemos com as nossas responsabilidades para nosso próprio crescimento. Este livro encontra-se à venda em nossa livraria, na Rua Maria Paula, número 140, ou então pelo telefone 11 31 15 5544, ramal 204.
Com este livro, procuramos despertar na criança suas tendências naturais para que estas sejam aproveitadas tanto no campo moral como intelectual. Os exercícios propostos, tanto para o corpo como para a mente, canalizam a grande energia que ela tem à disposição para o processo da verdadeira educação, onde o ser se integra em perfeita sintonia com as leis de Deus. A música, expressão corporal, desenho, artes plásticas, bandinha, brincadeiras de roda, historinhas, teatrinhos e parlendas contidas neste livro ajudam no processo educativo. Não percam essa valiosa oportunidade nas férias de seus filhos de 3 a 11 anos. Os livros Evangelho segundo o Espiritismo para Infância e Juventude e os 4 livros da série Brincando e Aprendendo o Espiritismo estão com 50% de desconto. Na compra de 2 deles, você receberá de presente o livro de orientação aos pais e educadores de crianças, de autoria de Silvia Cristina Puglia. Cursos profissionalizantes de informática FESP, sede Santo Amaro, em parceria com a Fundação Anita Pastore e FECAP, para inserir o aluno no mercado de trabalho. É com grande alegria que trago uma notícia para vocês. A festa de rua típica francesa, em homenagem a Allan Kardec, foi considerada oficialmente no calendário da cidade de São Paulo a maior cidade do Brasil. Agradecemos a todos que colaboraram para que isto acontecesse. Voltamos com o programa Um Sentido para a Sua Vida e vamos assistir agora às respostas dadas por Maria de Cássia Anselmo às perguntas que foram feitas pela plateia. O mediador foi o nosso querido companheiro Humberto Fabre. A pergunta do nosso irmão Rodrigo, do nosso irmão Rodrigo, é a respeito da condição do cérebro não estar sendo utilizado ainda 10% ou até 10%. E a dúvida dele é a respeito da questão de que se isso se dá por questão da evolução do espírito. Exatamente. Quem tem aqui iPhone? iPhone, iPad ou computador? Quanto você usa disso? Bom, então você já está mais de 10%. A maioria das pessoas, a sua namorada ou a sua esposa,
ela sabe o tanto quanto você? E quando ela pega a sua máquina, seu iPad, seu computador, ela faz as mesmas coisas que você? Não. Então, por quê? Você se preparou, você estudou, você foi em busca desse conhecimento e hoje consegue, através de todo esse panorama, utilizar adequadamente aquele aparelho. O nosso cérebro é a mesma coisa. Ele é uma parte da nossa fisiologia. Vejam, quando, dentro daquele pulo que nós vimos dentro das espécies, na realidade, o que se trabalhou ali foi uma possibilidade maior de uso. Então, quando o princípio inteligente conseguiu adquirir todo o conhecimento dentro de uma certa linha de vivência, é como se Deus desse um outro, um upgrade. Então, ele deu uma outra situação para que ele pudesse crescer ainda mais, dentro de uma linha de crescimento. Bateu ali, você tem uma outra oportunidade. Então, o cérebro, na verdade, ele vai começar a ser utilizado de maneira mais profunda, na maneira em que nós vamos nos desenvolvendo. Assim como a capacidade de amar também. Pode-se dizer que quem é mais inteligente é mais evoluído. É mais evoluído no campo da inteligência. Agora, para que um espírito seja realmente evoluído, ele tem que crescer, como diz Emmanuel, em duas asas, do amor e da sabedoria, né? Da inteligência e do amor. Porque se nós tivermos muita inteligência, mas não soubermos conduzi-la através do nosso amor, isso não vai demonstrar evolução. Então, o que demonstra realmente a evolução do espírito é uma inteligência. Imaginem, Jesus com os engenheiros espaciais promoveram a elaboração e o processo de crescimento desse planeta. Jesus, como governador planetário, esteve aqui desde o primeiro minuto. Os seus engenheiros promoveram todo o crescimento de formas de vida, testando, estimulando. Para isso é necessário um conhecimento gigantesco. Mas, se não houvesse o amor que os motivou e que direcionou esses estudos, nós não teríamos algo adequado ou que fosse realmente produtivo para todos. Então, o ser ele é evoluído quando ele atinge os dois patamares de conhecimento e de aplicação do seu sentimento. Bom? Como conseguir trabalhar o sentimento, a razão ligada à emoção? E qual é a melhor maneira de fazer reforma íntima? Olha, vou resumir. Então é o seguinte, o sentimento, mas foi boa a pergunta dele para amarrar. Nós sentimos primeiro. Vocês viram a região do cérebro? Qual veio primeiro? A emoção. E depois a região da razão. Então, qual que nós temos mais familiaridade e qual vem primeiro? O sentimento. Então, nós sentimos e isso vem. Não dá para controlar. Não dá para controlar. São reações, como nós já dissemos, automatizadas em nós. Muitas delas, basta que a gente faça uma avaliação. Sentimos. Poxa, isso... Aí a minha razão, já através do conhecimento, do entendimento do que é certo, do que é errado, a minha razão vai trabalhar a minha emoção, o meu sentimento, para que ele possa se modificar, e isso vai levar tempo. Às vezes, são coisas que nós já temos mais elaboradas dentro de nós mesmos e é mais fácil. Existem outras que talvez nessa reencarnação a gente não consiga fazer. Mas não pode parar de tentar. Nós temos que nos dedicarmos o tempo todo, mesmo porque os sentimentos em desequilíbrio nos tornam infelizes. Nós sofremos quando fazemos o outro sofrer. Nós sofremos quando, através do nosso pensamento, o pensamento se qualifica no teor dos nossos sentimentos. E esses sentimentos, eles manipulam uma energia dentro de nós que, quando ela é negativa, a raiva, o ódio, a mágoa, ela acaba por prejudicar o nosso corpo físico. E fazer sofrer também, depois, a nossa consciência. Então, tomando conhecimento, buscando se conhecer, é o autoconhecimento, é muito importante. É isso que você tem que se analisar. Sem sofrimento, com tranquilidade. Identificou? E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês. Existem transformações que nós não vamos fazer sozinhos. Existem situações na nossa vida que, às vezes, nós precisamos de médicos. Nós precisamos tomar remédio, nós precisamos fazer análise, nós precisamos fazer
assistência espiritual, porque olhando assim, cada um de nós, você não vê o que vai no coração do outro. Às vezes existem problemas profundos, relacionados ao sexo, relacionados a dependências químicas. E há outros fatores que nós, às vezes, sozinhos não conseguimos. Até conseguiremos, mas vai levar mais tempo. Então, algumas situações ligadas à nossa reforma íntima são por demais complexas. E nós precisamos de ajuda. Precisamos desabafar com alguém, conversar com alguém. Olha, e conforme vai mudando o tempo, os problemas se modificam. Por exemplo, hoje em dia, aqui na assistência espiritual, o que nós tomamos de conhecimento de pessoas que têm situações ligadas à tecnologia, ligadas à pornografia, ligados a desregramentos do sexo. Eu não vou, é só pela internet. Não importa, você está movimentando energias dentro de você, você está trabalhando o seu pensamento, você está se ligando em pensamento com outro ser. Existe um estudioso americano que diz que o cérebro ele não distingue uma conversa que você está tendo pessoalmente de uma que você está tendo pelo computador. É a mesma coisa. Você está movimentando as mesmas regiões do seu cérebro, emitindo energia, se ligando online com aquele que está à frente. Então, nós mudamos a ferramenta, mas a dificuldade é íntima. E é ela que tem que ser trabalhada. Então, às vezes, a gente precisa disso. Agora, como fazer? Começando. Quando? Quando? Agora. Já. Então, é preciso dar o primeiro passo, dentro do que é possível, sem sofrimento. Progredir um pouquinho, dar o segundo. E assim por diante. Né? Quanto mais difícil for, tenha a esperança, tenha a certeza de que lá na frente, e a gente tem pessoas aqui dentro dessa sala que fizeram esse caminho de dificuldades, de superação, se superaram e hoje têm uma alegria no coração, porque reconhecem o próprio valor. Então, ou nós nos estagnamos em cima do equívoco, ou nós lutamos conosco mesmo e partimos para uma outra situação. E aquilo que nós recebemos lá na frente será extremamente gratificante e vai compensar todo o trabalho de burilamento que está sendo feito e pedido agora para a gente. Bom, gente, obrigada. E para a finalização do nosso programa, nós vamos colocar um trecho no ar que foi registrado no livro do Congresso por Maria de Cássia Anselmo. A evolução se dá pelas conquistas progressivas do ser, material, intelectual, moral e espiritual. No campo dos sentimentos, isto não é diferente. Quando observamos uma pessoa embrutecida, estamos na realidade diante de um ser que ainda não aprendeu a amar. Alguém que está trilhando o caminho do aprendizado frente aos sentimentos, que não nascem prontos dentro de nós, mas são desenvolvidos e edificados pelas experiências que desenvolvemos em nossas várias reencarnações, lapidando e aprimorando nosso modo de sentir, de perceber a vida, o outro e a Deus. Pouco a pouco adquirimos o amor verdadeiro, que é o sentimento por excelência. Maria de Cássia Anselmo deixou também uma história muito linda registrada nesse livro do Congresso, Histórias sobre Reencarnação. E nesse instante nós vamos encerrando este programa já com muita saudade de vocês. Mas nos encontraremos na próxima sexta-feira aqui na TV Aberta.